Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nós estamos continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 24. Luísa curva-se com graça às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até a ressentir-me, e quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado. Mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera, e um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. E eu lhe disse: não, não, Senhor, não posso. Tu sabes quanto eles pensam. A menos que tudo aconteça entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E Jesus me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação, e quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas penas que eles me davam por sua própria salvação. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo o que sofri? Não sabes que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves fazer é de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim até à tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos, e depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. O que Jesus vem falar ao meu coração é que muitas vezes nós desconhecemos a nossa miséria. Então, quantas vezes a gente acha que está desobedecendo o Senhor? Mas Jesus, ele conhece cada íntimo do nosso coração, ele conhece cada detalhe.
do nosso corpo, da nossa alma, do nosso ser. Então, se nós estamos no caminho e nós estamos procurando o Senhor, Ele sabe e Ele vai colocar na nossa frente o que nós devemos fazer. Então, basta que a gente esteja quieto, que não se inquiete, pensando que nós estamos traindo ou não estamos obedecendo, porque se o Senhor nos pede algo e nós estamos quietos e ouvimos o que Ele tem a nos dizer, não precisa ficar inquieto e ficar pensativo que é desobediente, que não está fazendo o que é certo, porque uma coisa é a pessoa desobediente, que ela sai do caminho e ela vai e peca desordenadamente e não pensa no que Deus deseja para ela. Mas se a pessoa tem no coração um sentimento de que ela ama a Deus e que ela deseja servi-lo de todo o coração, ela não está pecando, porque ela está procurando um caminho, ela não está desobedecendo, ela está procurando o caminho do Senhor. E se ela está procurando o caminho do Senhor e não está procurando pecar, não tem por que ficar com a cabeça pensativa e se ela está pecando ou não. A Luísa aqui, ela estava preocupada com o que os outros iam pensar dela. Então, nós nunca podemos pensar o que os outros podem pensar, porque é só Deus que sabe o que os outros estão realmente pensando de nós. Então, e nós não precisamos estar pensando nisso, porque Jesus diz aqui que se ele tivesse pensado, ele vai dizer aqui, minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Por quê? Porque eles queriam fazer Jesus rei aqui na terra, um rei que adquiriria coisas humanas. Só que ele é Deus e tudo isso já é dele. Então, se Jesus é Deus, ele sabe tudo. Ele sabia o que o homem queria fazer dele, que era um homem que guerreasse, que matasse as pessoas que eram más, que é, fulminasse, como disse dois apóstolos que agora não me vem o nome na cabeça, mas eles disseram: desce o fogo do céu neles, Senhor, que estão pecando. Então, Jesus não quer isso. Jesus, ele não se submeteu à vontade humana. Ele veio como um Deus, ele é Deus. Então, ele veio se submeter à vontade do Pai, somente à vontade do Pai. Ele não se importou com o que queriam fazer ou o que pensaram dele. Ele somente olhou para o Pai. Tudo que o Pai queria. Ele foi o filho obediente. Então é isso que Jesus pede para nós. Sejam meus filhos obedientes. Não fiquem pensando o que os outros estão pensando de você, até porque nós jamais saberemos o que os outros estão pensando, a não ser que as pessoas venham e falem para nós mesmos: olha, eu estou pensando isso, isso, isso de você, né? Então, não, isso é muito difícil de acontecer. Então, nós, mesmo que tenham cães raivosos imaginando coisas de nós e talvez até nos apontando, o nosso foco, ele está em Deus. Ele não está nas pessoas. Ele está em obediência a Deus. Olha o que Jesus diz: mas eu tinha o meu olhar fixo na sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Olha o grande amor que Jesus tem por cada um de nós. Quando ele via que as pessoas pensavam mal dele e que davam ocasião de fazer sofrer mais, ele oferecia aquelas penas. E ele oferecia ao Pai, e dizia: Pai, eu te ofereço esta pena pela salvação desta alma que está pensando mal de mim. Porque Jesus, como Deus, ele sabia tudo o que estavam pensando dele. Só que nós somos miseráveis, nós somos pequenos, nós temos uma miséria tão grande
que nós não conseguimos enxergar o que nós somos, mas Jesus consegue. Só que Ele quer usar desta miséria, Ele quer usar de nós para a sua glória, para a sua, para a sua glória, para a nossa salvação, para a salvação de todos que estão pensando mal de nós. E ele continua dizendo aqui: esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida? Que Jesus deseja de mim, de você, que nós imitemos a vida dele. Se eu estou sofrendo, eu estou me assemelhando a Jesus. Se vem alguma coisa na minha vida de não tão bom, eu estou me assemelhando a Jesus. Tudo eu entrego para ele. Não é minha essa vida, mas é dele. E que quero que participes em tudo o que eu sofri. É o que Jesus pede para nós, que a gente se assemelhe inteiramente a Ele. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves fazer é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários, se alguém vem falar mal de nós, se alguém vem nos apontar o dedo, se alguém vem fazer maldade, nós vamos retribuir com um bem, desejando a salvação desta alma. Ah, mas é difícil porque eu vivo uma vida, um inferno na minha vida, então é difícil fazer isso. Você tem que entregar para Jesus. Você tem que entregar esta alma que está transformando a sua vida no inferno, tem que entregá-la para Jesus e rezar por ela. Jesus mesmo nos disse: reze por seus inimigos. Não somente pelos amigos, mas por seus inimigos, porque é muito fácil rezar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes que são bons, mas e aqueles que não são tão bons? Aqueles que nos acusam de muitas coisas que não é verdade, aquelas pessoas que mentem sobre nós, que nos acusam mesmo, mandando mensagens no nosso WhatsApp, nos xingando e fazendo um monte de barbaridade. O que Jesus nos ensina para fazer para essas pessoas? Como que nós devemos retribuir este mal que está sendo falado e que não é verdade? Então, se não é verdade, por que nós nos incomodamos? Então, nós temos que pedir a Jesus que abra os olhos desta pessoa, que a acuda ela, que ajude ela a abrir os olhos, para que ela veja Cristo, para que ela veja o amor de Deus, porque ela está cega, porque o inimigo está usando dela para tacar pedra em quem está dando fruto. Se a pessoa está dando fruto, se ela é uma pessoa de Deus, ela vai ser atacada. Porque Jesus mesmo disse: se a árvore está dando frutos, você vai jogar pedra para que aquele fruto caia. Não é verdade? Não é assim que funciona? Você pega uma madeira, um pedaço de pedra e joga naquela árvore que está dando fruto, para que aquele fruto caia. Só que na palavra de Deus é o contrário. A pessoa quer que aquele fruto que está sendo dado caia, mas não para que ela saboreie, mas para que ela pisoteie aquele fruto que está sendo dado. Então Jesus ele vem trazer a salvação para todos. Então ele não quer que, se nós estamos no caminho dele, nós deixamos essas pessoas para trás, nós não rezamos por elas. Então o que Jesus quer que nós retribuímos a este mal que está trazendo para nós a um bem maior. É o que Jesus traz para nós. E não importa o que as pessoas pensam de nós. Não importa em nada o que a pessoa está imaginando sobre a nossa vida. Olha, aquela fulana lá está fazendo isso, aquele ciclano está fazendo aquilo outro. Isso não importa. O que importa é que nós estamos com Ele, nele, para Ele. A nossa vida está sendo dedicada inteiramente para Jesus. Com a nossa pequenez, com a nossa miséria, Jesus vai trabalhando no nosso ser. Quanto mais nós nos entregamos para Ele, mais Ele trabalha na nossa vida, na nossa miséria. Porque nós não temos nada, nós não somos nada. Mas se nós nos entregamos para Jesus, nós
entregamos este nada, ele vai pôr o tudo dele e vai trabalhar neste tudo e vai trazer para nós a sabedoria, a inteligência, vai nos dar a memória e nós vamos dar para ele a vontade. Então, nós dando essa vontade para ele, ele vai trabalhar nisso. Ele não vai nos desamparar, mas não somos nós que vamos trabalhar. É Jesus que vai trabalhar em nós. Nós só vamos nos doar. Nós vamos dizer, Senhor, a minha vontade não é minha, a minha vontade é tua. E Jesus vem e trabalha nessa vontade. Trabalha para as outras pessoas que não vão doar a vontade para ele. Mas vai chegar um momento que essas pessoas, elas vão ouvir a vontade de Deus através de outras pessoas. Senhor, o que eu faço da minha vida? Às vezes a pessoa está ali num tédio e ela pode acessar este canal ou tantos outros canais que tem, que estão falando da palavra de Deus, que estão buscando compreender o que Deus fez, o que Deus faz todos os dias, em cada momento da nossa vida, o que Ele vem fazer por cada um de nós. Então a pessoa vai encontrar Deus através dessa palavra, através de tantas palavras que tem ali em tantos canais que Deus usa dessas pessoas para atrair aquelas que não querem entregar a sua vontade. Às vezes é uma palavra só que a pessoa vai ouvir e ela já vai se entregar para Deus, porque esse é o objetivo maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o nosso próximo, como a nós mesmos. Não é fazer tudo o que o nosso próximo quer, não é ficar atrás do nosso próximo como se ele fosse Deus. Não é dessa forma. Nós temos que amá-lo apesar de ele ser mal educado, apesar de ele vir nos insultar, apesar de a pessoa estar falando mal de nós, apesar de tantas coisas, que é Jesus que vem nos trazer a sabedoria, é Jesus que vem preencher o nosso vazio com a sua palavra, com o seu amor, com a sua sabedoria, para que a gente compreenda o amor que ele tem por nós e o amor que ele tem por toda a humanidade. Não é só sobre justos, mas é sobre injustos também. Que ele vai derramar as suas luzes, se a pessoa for procurar, vai aparecer a luz, vai aparecer a vontade de Deus para todas as pessoas. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.